Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso Longevitar Talks, o episódio, o podcast, na realidade, aqui da Clínica Longevitar, com o objetivo de trazer informação para vocês aí de casa, sempre com convidados que tenham todo esse propósito de trazer conhecimento para a gente, tá bom? Nossa convidada hoje, eu confesso que quando a gente foi selecionar e fazer o estudo de casa aí para entender, eu, como médico pneumologista, confesso que me surpreendi. Pela primeira vez, eu conheci uma pessoa que é educadora respiratória. Né? Olha que bacana toda essa trajetória. A gente estava conversando nos bastidores como foi a transformação da nossa convidada, que eu convido aqui, né, que eu trago aqui no nosso podcast, na nossa sala de podcast. Bel Mota, bem-vinda. Obrigado pela tua presença. Obrigada, doutor Arthur, obrigada a todo mundo aqui. A gente vai ter um papo muito especial de algo que a gente esquece, Uhum. que é a respiração. E o que é mais É muito engraçado. impressionante isso, né? Exato. O que é mais engraçado, Bel, assim, porque vai ser um papo de teoria e prática, né? Porque Sim. eu, pneumologista, você é uma educadora respiratória. Primeira pergunta, não tem como, né? Não tem como a gente fugir disso. Aham. Da onde veio essa vontade, esse sonho, esse propósito de ensinar algo que a gente deveria saber na prática desde o momento que a gente nasce? Sim, não, e é legal essa pergunta, né? Primeiro, obrigada por estar Uhum, aqui e assim, uma coincidência linda de uhum, você ser pneumologista e eu não sabia, uhum, né? E eu cheguei aqui e falei, olha que interessante, porque quando a gente está nessa vibração, assim, de trazer as coisas que fazem sentido pra gente, acontece, né. Então exato. isso é uma prova de que obrigada e muito Imagina, especial a gente imagina. falar disso juntos, Exato. desse lugar, da prática da ciência. Então vamos lá, isso aconteceu para mim, há uns 3 anos, essa mudança de visão, né, essa mudança de olhar, porque eu sou formada em jornalismo, trabalhei 25 anos, quase 30 anos na televisão, então passei desde esporte, entretenimento, moda, e sempre fui essa voz para marcas, para empresas, para conteúdos que me entregavam para fazer. Então, mestre de cerimônia, mediação, né, de eventos, de Uhum. Uma marcas, porta-voz e uma mesmo. porta-voz. E sempre fui muito, assim, feliz fazendo isso, porque eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu sou uma comunicadora. Só que chegou um momento que eu falei, mas essa não é minha voz. E sempre aos 45 anos, né, impressionante. Não sei, ainda Não, não sei. é quando chega nos 45 parece que bate na porta ali, qual agora eu vou entrar, né. E aí eu falei: "Espera aí, eu preciso avaliar isso em mim, eu não estou colocando a voz naquilo que realmente faz sentido para mim, como alma, como Uhum, pessoa". Me perdi na minha própria história, decidi ressignificar isso, me afastei, mantive só alguns trabalhos que eu tinha como locutora, uhum. e falei: "Vou me aprofundar, vou voltar para mim. E como eu faço isso?". E aí, nos meus processos de viagens para dentro, de retiros, eu encontrei a Kundalini Yoga, que eu nunca nem tinha ouvido falar o que que era. Kundalini Kundalini Yoga, Yoga, tá. com uma professora, uma mestre dentro do retiro, e aquilo me tocou profundamente, assim, eu tive catarses emocionais, porque a prática ela é muito ativa, corporal, então ela movimenta, sincronizado com respiração, com retenções de ar, sem ar, então é uma ativação de uma energia nossa interna que desabrocha para um caminho de que eu comecei a me encontrar. Eu não estava tentando me tornar outra pessoa. Quer dizer, eu até estava quando eu fiz essa busca, mas Uhum, a Kundalini me ensinou que eu não preciso buscar outra pessoa, eu preciso me encontrar. Quem eu sou? É o encontro comigo, com a minha verdade. E aquilo eu fiquei curiosa, né? Porque eu falei, pô, jornalista, daí você fala, então vamos investigar. Comecei a investigar, achei incrível toda a história, de onde vem, como funciona. E eu falei, eu vou estudar isso aqui. E virei professora de Kundalini Yoga. Mas nunca achei que eu fosse dar aula de Kundalini uhum, Yoga. Eu virei professora porque eu queria me aprofundar nos estudos. E aí veio o segundo passo, que mas precisa de mais ciência uhum, aqui. Nós seres uhum. humanos, a gente, né, a gente acredita no sutil, a gente acredita no invisível, pelo menos eu, mas a gente sempre fica com uma perguntinha, tá, mas e se? Uhum. E como a ciência vê isso? E aí estudei a respiração, porque a Kundalini Yoga, ela é a base é a respiração. Eu ativo pontos energéticos do meu corpo com respirações. Comecei a estudar, me encantei e aquilo foi mudando.
esse trajeto de volta para mim. Era como se fosse eu estivesse construindo pontes mais diretas para lugares que eu precisava acessar, Uhum. né. Então eu resolvi estudar, pós fiz pós em neurociência da respiração, comecei a fazer buscas, estudos, pesquisas e comecei a ver que a ciência está, assim, se abrindo para esse olhar da Uhum. respiração. E aí a gente vai falar aqui hoje Uhum. os porquês disso, né, porque tem muita coisa acontecendo no mundo Uhum. hoje que a ciência está prestando mais atenção nisso. Uma pergunta bem pessoal, tá? Teve alguma dor nessa tua transformação? Muitas. Porque geralmente a gente muda a chavinha na dor, né? Sim. E eu te pergunto isso não de curioso, mas para inspirar mesmo quem está assistindo, né? Às vezes a gente está passando por um momento que não se conecta, não se encontra, não se enxerga, É, e talvez, né? E é. geralmente é na dor, é no momento. Muitas, muitas, doutora, assim, e foi tão bonito o processo, eu vi tanta beleza nesse processo, porque a gente começa a entender que a dor é um chamado, Uhum. é um presente para a gente descobrir quem a gente é. E hoje a sociedade ela é doutrinada, ela é treinada para não sentir dor, Uhum. anestesiada para não sentir dor. As pessoas hoje não suportam dor. E a dor é o portal. Então, sim, teve muita dor e eu tive pessoas no meu caminho, fui muito abençoada porque eu tive mestres, pessoas e profissionais nesse meu caminho de busca. Eu estava em dor profunda, né? Dor de abandono, rejeição, dor da minha identidade. Tudo começou a emergir. Uhum. Coisas de família, traumas, cada um tem suas histórias, cada um tem os seus caminhos, né? Uhum. E quando a gente cresce, a gente, pelo menos eu, fui ensinada a ser muito forte. Se eu não fosse forte, eu não sobreviveria. Uhum. E eu tinha que ser tão mais forte até do que os homens, porque vai que dá ruim e então eu preciso, não posso depender de homem. Uhum. E você vai criando uma fortaleza, uma mulher com um feminino sagrado que deveria pensar totalmente diferente. Você cria uma armadura e quando você percebe que precisa tirar essa armadura, é muita dor, Uhum. de muitas crenças que te passaram. Então, Perfeito. sim, foi através dessa desconstrução da fantasia, da armadura que eu pus em mim, que cada tirada era uma dor, era um pedaço, era uma história que eu acreditava que eu era e que eu não era, e você vai descamando. Uhum. Bel, não tem como a gente também não potencializar isso, porque respiração é algo que todo mundo acha que sabe fazer, né? Aham, A gente respira quase 20 mil vezes aí por dia, sim, né? Talvez mais aí, dependendo do 25.000 padrão. vezes. Como que se educa algo que as pessoas acham que já sabem? É tão legal essa resposta, porque assim, no começo eu ficava pensando assim, como que eu vou trabalhar com isso? Porque eles vão olhar para mim e falar assim, imagina, não Uhum. precisa aprender a respirar, eu já sei respirar. Nosso corpo respira sozinho, né? No automático. Tudo acontece. Então, por que que eu vou prestar atenção em algo que já acontece sozinho? Eu estou vivo, estou fazendo as Uhum. minhas coisas, faz o menor sentido. Só que assim, quando você experiencia 1 minuto, 5 minutos de uma respiração consciente, onde você presta atenção no ar entrando, no ar saindo, você aprende caminhos de respiração diferente para cada tipo de emoção que você está sentindo, aí você fala assim, é um controle remoto das emoções. Então eu tenho algo que eu respiro, né, um sistema respiratório que Uhum. faz para mim sozinho, só que se eu posso me aprimorar nesse sistema e aproveitar esses benefícios e recursos. Então, quando a pessoa chega para mim e fala não preciso, eu experimenta. Não acredita em nada do que eu estou Uhum. falando, vivencia e aí depois você vai me dizer se você sabe ou não respirar. Então Uhum. começa a conversa assim. Perfeito. E a pessoa fica, "Ah, Uhum. eu respirei errado a vida Uhum. inteira." Porque é algo que você consegue fazer de forma involuntária, você não precisa pensar para Sim, respirar, mas também voluntário.
né? E cuidar da manobra, e cuidar da inspiração, e Sim. ver os benefícios. Mas por que você acha que ainda é tão negligenciado? Porque as pessoas, assim, doutora, a minha visão, né, elas não têm tempo Uhum, para nada mais. Então, por que eu vou gastar tempo fazendo algo que já faz, que já uhum, acontece, que já me mantém vivo, que já me sustenta? Né? A minha mente está tão preocupada em eu pagar contas, em eu ganhar dinheiro, em ter sucesso ou cuidar, né? Por que eu vou parar para prestar atenção em algo que já está fluindo? É uhum, aquela coisa, né? Não vou melhorar a minha dieta com tanto detalhe, porque afinal de contas, assim, eu não engordo, por exemplo, o perfil de uma uhum. pessoa que não tem problema com peso. Mas ela come errado. Ela não come saudável. A saúde dela pode estar Uhum, comprometida, mas ela não engorda, perfeito. porque ela está magrinha. Então ela fala: por que eu vou me preocupar com a alimentação se eu estou bem, não estou fora do meu peso? Então é um pouco isso. A gente não se preocupa com aquilo que está acontecendo por si só. Eu colocar energia em algo para eu aprimorar tem que ser algo que eu queira muito, Uhum, que ou eu vá ganhar dinheiro, ou eu tenho uma paixão de conhecimento. Senão por que eu vou perder meu tempo? exato. Economia de energia. O cérebro, nosso cérebro desse mundo moderno, está no modo economia de energia. Uhum. É a questão da prioridade, né? É, Às vezes a prioridade não é olhar para si e focar em algo que é tão simples, de graça, indolor e fácil, pois né? é. E na prática a gente sabe muito disso, né? Por exemplo, que a respiração está muito atrelada, está muito correlacionada, anda muito em paralelo com, por exemplo, o padrão emocional. A Uhum. gente fica ansioso, aumenta a frequência respiratória, Respiração né? mais curta, Exato, bucal, tudo exato. disfuncional. O que a neurociência explica dessa correlação de respiração com saúde emocional? Por que é tão importante a gente ter esse conhecimento, Uhum. colocar na nossa prática e entender que, do mesmo modo que eu quero ter um abdômen trincado, eu tenho que fazer abdominal com muita frequência e de forma gradual, não é eu fazer uma semana e achar que eu vou ficar Aham. com um gominho. Por que na respiração também tem que ter frequência e tem que ser gradual? Sim, essa é uma pergunta muito comum, né? E eu gosto de trazer um exemplo muito simples. Nosso sistema nervoso ele tem o sistema simpático e parasimpático. O simpático é aquele sistema que a gente aciona de alerta, né, de tensão, foco, ação, e que é importante. A gente precisa dele Uhum, funcionando, sim. porque quando a gente ouve hoje, às vezes, muitas falas do sistema simpático ativado, do estresse, as pessoas acham que é ruim. Não, ele é necessário para uma tomada de decisão. Ele precisa estar ativado para uma decisão importante, para um gerenciamento de caos, para um estresse que acontece na sua vida pessoal que você, né? Então é importante você ter uma posição. O problema é que nós estamos o tempo todo nele. Imagina um velocímetro de um carro, tá? Uhum, Essa é a analogia que eu gosto de fazer. O simpático, você está lá acelerando para fazer uma ultrapassagem. Então ele saiu daqui e ele está lá, né? Acelerado. Você está ultrapassando um caminhão na estrada. Ótimo. Quando você terminou a ultrapassagem, você vai fazer o release. Ele vai voltar e vai num uhum, ritmo. A nossa respiração, a gente tinha que pensar mais ou menos desse jeito. Nosso sistema nervoso. Porque se a gente está o tempo todo ultrapassando, acelerando, vai dar problema no motor desse carro. sim, exato. Você não vai chegar no final da tua viagem. Em algum momento vai superaquecer, vai, né, Uhum, detonar. Você vai ter que parar. E é o que acontece. Quando a gente não respira direito, a gente está acionando esse simpático o tempo todo, simpaticotonia. Então você é uma pessoa que vive nesse estado de alerta. Aí o que esse estado de alerta te causa? Ansiedade, estresse, perda de sono, falta de foco. Por quê? Porque você está respirando acelerado, curto, com a boca. Então, o seu sistema fisiológico todo entende que tem perigo. uhum, Né? Então, o nervo vago, que hoje se fala muito do nervo vago, que é esse nervo que conecta, né, todos os intestino, nossos uhum, órgãos. Então, assim, os neurotransmissores eles começam a gritar para o teu cérebro que você está em perigo. E aí o teu cérebro manda
né, as informações, as suas emoções são ativadas, se eu estou em perigo, então você começa a sentir medo, você começa a ter o coração acelerado, você começa a ficar ansioso. E aí você só fica nesse lugar. E as pessoas não sabem sair desse lugar. E por isso que eu vi uma necessidade muito grande de trazer essa educação respiratória. Porque as pessoas estão nesse lugar. E elas não sabem voltar para o parasimpático, para a calma, a presença. Então, é isso, assim, a respiração, ela controla esses dois sistemas, ela controla o teu estado de presença. E aí, isso leva para caminhos ramificados de todo o resto do nosso corpo, emocional, físico, espiritual, por que não? Exato. Quem que é o teu público-alvo hoje? Quem que te procura por um atendimento, por uma consultoria, por uma Aham. avaliação? É homem, é mais mulher, é o paciente que já tem algum problema respiratório? Quem que é? Então, é interessante, né? Hoje eu comecei com um olhar mais aberto para entender quem seria esse público, né? Claramente as mulheres buscam mais esse autoconhecimento, né? Então, hoje em dia eu tenho mentoradas, né, clientes que fazem sessões comigo individuais, são 8 sessões numa primeira etapa, são 3 módulos, níveis, que você vai se aprofundando ali. Então, o primeiro nível é mais para desarmar esse sistema simpático, controlar essas emoções, trazer ali esse controle remoto para cada tipo de emoção, uma respiração, então eu ensino isso. E aí você vai se aprofundando, né, em técnicas mais de traumas, de memórias, respirações holotrópicas, aí uma outra história. Então as mulheres se encantam bastante. Então as minhas alunas de educação respiratória individual, elas, a maioria praticamente mulher. Mas eu tenho um público interessante no corporativo, porque eu levo essas palestras para o corporativo, onde eu faço um treinamento para liderança, para essa liderança passar para os times, para uma prática antes de uma reunião importante, de uma tomada de decisão, de um gerenciamento de caos dentro da empresa, de uma conexão de grupo, né? Então, isso é muito legal. E os homens duvidam um pouco, ficam naquela, mas eles se encantam depois, porque uau, é instantâneo, né? Em 5 minutos de uma prática, você já percebeu a diferença dela. Então, você é pego. É um assunto que você é pego pelo sentir. Tem algum tipo, pensando na respiração como um tratamento, tá? Tá. Existe, por exemplo, técnicas preventivas e técnicas talvez terapêuticas, né? Uhum. Então eu posso acordar e fazer uma manobra de respiração para acordar melhor, ter Sim, mais foco, mesmo eu não tendo nenhum padrão aí de simpático muito ativado. sim. Mas existe uma técnica mais terapêutica. Eu vou entrar numa reunião, estou ansioso, faço a técnica. Isso, Briguei com alguém, quero dar uma relaxada. isso. Na tua prática, assim, você vê mais benefício se o paciente tem essa cadência de fazer a preventiva e ele entende esse processo, ou também a terapia, a respiração terapêutica, ela também pode ser feita de forma isolada? Sim, super. É interessante essa sua fala de preventivo, né? Porque assim, as pessoas vão pela dor. É. Raro quando tem alguém Uhum. que não tem nada e que ela quer aprender para, né, para aprimorar. Uhum. Sempre começam numa dor. Então, os resultados de quem vem na dor, eles são mais visíveis. Uhum. Porque a partir do momento que Que é terapêutico mesmo. é terapêutico, eu te treino a desarmar, né, ativar e desativar. O meu programa chama Modo Ativar. Então, eu te ajudo a ativar algumas coisas e desativar outras. Na primeira sessão, a pessoa já entendeu e ela já percebeu no corpo aquela respiração e aquela prática. Quem está no preventivo é mais um aprofundamento de estado, né? Então, assim, eu percebo que a minha vida está se tornando um pouco mais agitada, eu vou mudar de emprego, a minha rotina vai mudar, ou eu vou ter filho, o que seja.
A pessoa ela tem uma consciência mais expandida de perceber que algo muito, né, vai mudar drástico na minha vida, então eu preciso cuidar de mim, preciso ficar atenta. Então ela tem que ter muita disciplina e ela vai praticar e ela vai perceber que ela vai atravessar, adentrar essa nova fase de uma maneira legal, né? Mas isso é muito da evolução individual, porque não é todo mundo que pensa assim, deveria ser assim, porque é uma ferramenta, é uma tecnologia, doutor, que assim, eu gosto de falar, é como se você pegasse um MacBook Pro da loja, você comprou lá, novinho, última geração, tá na caixa. Imagina o que você tem ali de tecnologia, mas você não usa, você põe ele para peso de porta. Em relação, quando a gente vai falar, muito mais a minha prática, provavelmente, quando a gente encontra um paciente com um problema respiratório, seja via aérea superior, via aérea inferior, um paciente com alguma obstrução, ou com uma asma, com DPOC, enfim. Na tua prática, o que você vê das manobras de respiração influenciarem no prognóstico e na evolução da doença? Muito. Muito. E é até legal de estar falando disso, porque, né, primeira coisa que eu peço para as pessoas que fazem o atendimento comigo são alguns exames para a gente se certificar, que não tem desvio de septo, que não tem uma questão fisiológica, né, que impede dela respirar pelo nariz, porque a respiração bucal é a primeira que a gente percebe, assim, disfuncional, que pode estar gerando muitas outras questões na pessoa, e muitas vezes isso acontece porque ela tem um problema, né, um desvio no nariz. Então, assim, como é que eu posso te dizer? A pessoa que ela para entender se tem algo no corpo dela, primeiro, impedindo, não tem, então a gente entra para os protocolos padronizar. Agora, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem bronquite e asma. Ela conseguiu ficar sem usar a bombinha dela, o Aerolim, durante as semanas que a gente estava tratando. Por quê? Muitas vezes, aí você me corrige, doutor, muitas vezes é uma questão de, ela tem uma inflamação porque ela já respira curto, é o contrário, sabe? O modo de respirar dela gera a inflamação. Então, se ela muda a forma de respirar, ela cura essa inflamação. Claro que tem casos que não, que são questões mais... uma doença, alguma questão mesmo pulmonar. Mas a maioria ela tem uma alergia, uma inflamação por uma respiração errada, por uma interferência externa. Então a gente começa a limpar coisas, tira questões que possam estar desencadeando uma asma, uma bronquite. A gente pratica uma expansão pulmonar, a gente faz treinamentos, né? Então eu coloco a pessoa para fazer o TEL, que é o teste de exalação lenta e longa, o TIL, teste de inspiração lenta e longa. Então, o Bolt Score, ela faz ali uma retenção com ar, retenção sem ar. A gente está treinando o pulmão dela a expandir a capacidade pulmonar. Então, isso já é um resultado que para um médico, um doutor, um pneumologista como você, pegar uma paciente que tem uma inflamação, que está em crise, e ela faz um treinamento respiratório e volta para você avaliar, muitos casos, acredito eu, que ela não precisa nem mais de medicação. Sim. É que, na realidade, primeiro, não dá para generalizar, né? Sim. A gente precisa entender o paciente. Então, por exemplo, padrão de asma, não existe cura, né? Não existe falar, eu tive asma, eu tenho asma. Ou ela está controlada, ou não está controlada. Isso. E o auxílio das técnicas de respiração, ela realmente vai potencializar nessa força muscular. Isso. Né? A gente falou do abdômen. Do diafragma. Para malhar o abdômen, eu tenho que treinar. A mesma coisa do diafragma. Então, quanto mais manobras de respiração bem feitas e feitas com uma frequência, eu vou estimular a musculatura desse diafragma, volto a repetir, é um músculo, então eu vou ter uma competência melhor. A mesma coisa, os músculos da respiração. Então a gente tem um grande dorsal, peitoral maior, peitoral menor, enfim, uma série de grupos musculares que eles fortes, né, a gente consegue, né, ter um padrão respiratório melhor. Então é muito disso. Claro que, assim, o paciente está num pronto-socorro, com uma crise, com uma infecção, a gente tem que ter a nuance que não vai ser um padrão de respiração que
talvez vai resolver esse padrão Mas infeccioso. vai ser terapêutico, vai ser como Exato. um trabalho de apoio. Adjuvante, né? Isso, Principalmente na recuperação, isso. não naquele tratamento ali na hora do hospital, por Exato, exemplo. exato. Mas isso é a nuance de explicar. Volto a repetir, uma doença que não tem cura, você precisa entender tudo aquilo terapêutico ou preventivo que Isso vai mesmo, exato. facilitar e vai favorecer a melhora dessa paciente. E até assim, aí eu te pergunto, essa troca nossa Aham. legal, né, de ciência com a prática, quando se tem uma inflamação nos alvéolos pulmonares, em muitos casos são irreversíveis, né? A asma, por Porque é exemplo. isso. Então, a Então, gente pode ter uma inflamação aguda, por exemplo, uma gripe, uma infecção, uma uhum, pneumonia, que a tendência é resolver, ser autorresolutiva, 14, 21 dias, ou uma doença crônica, por exemplo, exato. como um DPOC, que é o enfisema, Uhum, uma asma, uma bronquiectasia. Então, para esse paciente crônico, que a gente sabe que não tem cura, mais um motivo. Porque o paciente que tem uma infecção aguda, só a gente parar para pensar, ele vai lá, melhora, segue o jogo. Agora, o crônico não. O ele crônico ele tem que conviver com isso. Então, quanto mais a gente estimular e educar esse paciente frente a manobras, técnicas exato. e controle, e entender que, assim, né, vamos pensar, são 3, 5 minutos no teu dia, Pois é. uma, duas vezes, É, né, é, algo que você é, é. consegue fazer no trânsito, em casa, no trabalho, no Uhum. banho, sozinho, tomando café. É E é muito isso e é tranquilo. exatamente isso que eu ensino, né. Então é esse paciente que no caso sou eu tenho asma. Uhum. Eu s Eu também. eu vivi a vida, né, toda com asma. Nunca mais É. precisei usar nenhuma medicação de apoio, porque eu me controlo. E Uhum. tá tudo conectado com as emoções, sabe. Então assim, como a gente recebe estímulos externos o tempo todo, isso é viver, não Uhum. dá para não ter esses estímulos. E eu percebi que os estímulos que vinham me geravam emoções que me geravam desconforto fisiológico. Uhum. E muitas vezes eu desencadeava uma crise de asma, por emocional. Uhum. Tinham, né, os Outros estressores, fatores. outros Uhum. fatores ali, mas a maioria era sempre o emocional. Então, quando eu passo a aprender a regular o meu emocional através da minha respiração, as chances de eu inflamar e de eu ter crise de asma Uhum. são mínimas. Uhum. Então, acaba sendo um medidor. Sim, Quando eu exato. começo a sentir uma falta de ar assim, eu falo: "Ixi, preciso respirar mais, Uhum. preciso fazer mais meus treinamentos". Exato. E isso muda a rotina da pessoa, e isso eu ensino no modo Uhum. ativar, tanto na empresa como no individual, e até tive a oportunidade de fazer um treinamento no CEL de Osasco, para Uhum. crianças de 9 a 12 anos. Coisa mais linda como elas se entregaram nesse processo da respiração, porque eu acho que isso, se a gente muda a base, a gente muda Uhum. muita coisa, né. Então, assim, é muito, muito, muito importante quando a gente para e coloca metas diárias, assim como temos metas para comer, Uhum. para dieta, de treino, né? Você vai todo dia Uhum. para a academia treinar, ou você come, não vou nem falar isso porque, né, até eu não estou indo todo dia mais. Mas assim, isso é muito mais complexo de gente trazer como exemplo. Mas vou trazer exemplo de tomar banho, de escovar o dente. Uhum. Você não fica sem escovar dente. Exato. Então, eu trago nas minhas práticas e aulas shots de presença, onde eu associo um momento da pessoa que ela faz todo dia e muitas vezes por dia, como beber água, Uhum. como ir ao Uhum. banheiro, a uma respiração. É. Porque ela vai ter shots de Uhum. respirações no decorrer do dia, onde ela vai ter momentos de pausa e descompressão, onde ela vai ter uma oportunidade de se olhar e Uhum. medir a emoção dela, como ela está, Uhum. porque muitas vezes passa despercebido como eu me senti durante o dia Uhum. e vai acumulando, acumulando até a pessoa ter um burnout. Exato. Não, e é engraçado porque é criação de hábito, né? Então tem que colocar na nossa prática. Vou voltar para a metáfora do abdominal, né? Porque eu Tá? acho que vai ficar fácil de entender. Quando eu quero estimular músculos diferentes na minha barriga, eu tenho técnicas, né? E tenho tipos de exercícios diferentes. Uhum. A mesma coisa no padrão respiratório. Sim. Não é a mesma respiração, no mesmo tempo, no mesma intensidade, enfim, de inspiração e expiração para todo mundo. Isso que eu queria entender. Existe uma respiração ideal para quem está começando, assim, não quero aprofundar, quero ter pelo menos essa base e com o tempo a gente ir aprimorando? É isso que Uhum, você ensina? super, sim. E é de uma maneira muito legal, né? Porque é fácil.
Eu acho que quando a gente tem algo simples e fácil, ela é mais fácil de acrescentar na rotina. Então, eu vou trazer alguns exemplos, tá, de respirações aqui para cada emoção. Então, a gente tem ali o suspiro fisiológico, que é considerado pela ciência o SOS, é o botão de emergência para estados de ansiedade intenso, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. A pessoa entrou num lugar que está difícil de sair. Então, a gente tem aqui, são 2 expirações pelo nariz e uma pela boca. Então, você faz isso por alguns minutinhos, automaticamente você dá o seu sistema nervoso acalma, ele sai da crise, tá? A gente tem aí, né, a hiperventilação, quando a gente força a exalação, solta mais CO2. Então você tem um equilíbrio de gás dentro do seu corpo, seu cérebro ele acalma, variação cardíaca, né? Pressão arterial, tudo começa a acalmar. Então, instantaneamente, você se sente menos desesperado, menos na crise. E isso é legal fazer quando tiver alguém nesse estado, você segurar na mão da pessoa e pedir para a pessoa olhar para você, né? Conexão ali, contato visual e... Legal. Criança calma, né? Qualquer pessoa calma. Ô, Bel, desculpa te interromper. Claro. Uma vez eu fiz uma técnica, ver se faz sentido e se você faz isso para os teus clientes, de tapar e fechar outro. Qual que é o objetivo dessa? Isso vem de um conceito milenar, assim, né, dos yogis, há muitos anos, milhares de anos atrás. Porque a gente tem aqui, são as nadis, né? Então, o prana entra por aqui, a energia, e cada narina está conectado com um sistema, parasimpático e simpático. Então, quando a gente faz esse equilíbrio, né? Então, a gente inspira por um lado, assim, a gente coloca aqui e tampa aqui. Inspira pelo lado que desceu. E os yogis ainda colocam o dedo aqui em cima, no terceiro olho, porque tem uma conexão com a intuição, né? Você fisiologicamente está fazendo um equilíbrio dos 2 lados do seu sistema nervoso, né? Você está regulando. Então, o ar está entrando por um lado, sai pelo outro, volta. Você está expandindo as 2 narinas alternadamente. Então, você está tendo um equilíbrio ali dos seus 2 lados. Aí a gente pode entrar num lado mais holístico, que é o masculino e feminino, a luz e a sombra. Então, os yogis traziam muito essa conexão. Mas essa questão do parasimpático e do simpático... Sim, super, porque cada narina está conectada. Isso é fisiológico. Fisiológico. Então, assim, temos essa, que é interessante para conexão, né? Quando a pessoa está um pouco mais buscando esse olhar interno, então você faz essa... Solta, porque você vai conectando com a sua luz, a sua sombra, seu feminino, seu masculino, seus medos, todas as dualidades, né, de emoções. E o que é interessante também é a individualidade, né? Às vezes, por exemplo, essa para mim, eu acho que talvez por ter um cunho manual, de eu estar ali controlando. Você já não gosta? Não, eu adoro. Para mim é que mais funciona. Eu acordo e faço isso. Legal. Eu foco muito nessa questão. Hoje, né, eu durmo com dilatador nasal, com oclusor de boca, né? Eu não ronco, mas assim, eu entendo e tenho um sono melhor. Isso com os biohacks aí, com os dispositivos, eu consigo perceber que eu acordo mais disposto. Eu não tenho aquela preguiça. Super. Seu sono restaurativo, né? E eu já né? acordo fazendo ali a minha manobrinha do hang loose, que eu brinco, né? Que eu fico fazendo isso. Então... Isso te traz muito pro equilíbrio para começar teu dia. Pela dia. individualidade, mesmo que não é por uma questão de medo e tudo mais, mas é algo que eu encontrei na minha prática que funciona para o meu organismo e para a minha rotina. Exato. Porque toca a manobra da mão ali. E é isso que é legal do atendimento individual, doutor, porque cada uma traz ali, né, através da anamnese, tem toda a questão médica que eu peço alguns exames, então a gente descartou várias possibilidades, é uma questão disfuncional somente porque está gerando algumas emoções, né, ansiedade, falta de sono, até para mulheres com menopausa, tem funcionado muito porque equilibra a temperatura do corpo, traz um pouco mais de centramento, essa névoa mental que acontece, então tem exercícios de respiração para foco para certas atividades, então é muito individualizado.
E aí é isso que você trouxe, é o que eu construo com essa minha Perfeito. aluna. Porque Legal. se ela vai me dizer, eu não gosto dessa, Uhum. eu acordo sem equilíbrio, Uhum. eu acordo sem energia. Então, a gente vai fazer a Isso mesmo. respiração do fogo, né? Que é o Kapalabhati também, que é... Então, a pessoa senta na beirada da cama, ela tem aqui essa... Uhum. que eu estou mexendo num ponto energético, que é aqui o plexo solar, ativando essa energia Kundalini vital interna, e através dessa respiração eu estou hiperventilando. Então eu estou acordando o meu simpático, porque muitas vezes a pessoa fica muito tempo no parasimpático. Ela procrastina, tem preguiça, ela não realiza projetos, ela começa um monte de coisa e não termina. Então, se você avaliar o comportamento emocional dessa pessoa, ela está muito mais no parasimpático, que tem a ver muito com o lado da depressão, desses sintomas. A pessoa está mais para o parasimpático. Então, qual é a minha finalidade? Trazer ela para o simpático. Perfeito. E ajudá-la a equilibrar. Então, como eu trago? Respirações mais curtas, né? A holotrópica, dependendo do caso, né? Não é com qualquer pessoa que dá para fazer. Mas, então, você constrói eu tenho, né, uma playlist de respirações guiadas que eu mando para essa paciente e ela acompanha durante a semana. Então tem lá respiração da coragem, coragem de falar, a coragem de eu me posicionar numa ideia, numa presença, né, na minha identidade. Então eu trago as respirações guiadas para isso, eu junto. Isso é muito importante, né? A guiada, para quem está começando, Super. receber ali a Senão não orientação vai. do que fazer, Senão não vai. precisa de muita técnica, muito tempo e muita disciplina, né, para ir ali sozinho, né? Eu vou ali no meu jeito, na minha tática, mas porque também já tive muita aula e já Não, fiz. você buscou muita Isso. informação, né? Então, por isso que é legal você dizer isso. Então, varia muito de Sim, paciente para perfeito. paciente. Então, tem pessoas que me relatam que depois do almoço ficam super sem energia e não quer, né? Então, tem ali um protocolo para ela fazer. Aconteceu uma situação que você está completamente desregulado, brigou com o namorado, é uma discussão com o chefe, é uma reunião difícil, ou uma palestra que você tem que subir num palco para muitas pessoas. Você faz a 4/8. Sempre é sempre assim, na dúvida, exala longo. Na dúvida, exala longo. Não sei que protocolo fazer, eu não sei. Quer acalmar, exala longo. Bom, falando em protocolo e técnicas, para quem tem em casa e nunca fez, eu acho que a gente consegue fazer um minutinho aí para ensinar e demonstrar como que é fácil e simples fazer essa... Sim. Você vai Quer agora já? Bora, vamos me guiando aí. Então, porque assim, vamos falando dessa necessidade de acalmar, né? Eu entrei numa crise de estresse, eu tive uma discussão, eu me desregulei, e aí as pessoas, ao invés de parar para respirar, se autorregular, para então resolver um problema, não, elas se atropelam. Então, quando isso começar a acontecer, seu coração acelerou, fisiológico, isso todo mundo sente, começa a acelerar, o coração ardeu, acelerou, respiração está ofegante, você está respirando pela boca, pressão abaixou, você está, né, ficou gelada. Só faz isso. Inspira pelo nariz contando 4 e solta pela boca lentamente contando em 8. A contagem vai te tirar dos pensamentos circulares, vai voltar para o teu corpo. E você vai acompanhando o ciclo do ar. E você vai observando que o seu corpo instantaneamente ele vai entrando num estado de autorregulação. E aí você volta a pegar o controle das suas emoções na sua mão. Ele não está à deriva, reagindo. Então, qualquer situação de medo, de estresse, de ansiedade, de discussão, faz essa respiração. Fecha os olhos, sendo uma posição confortável, e inspira pelo nariz, contando 4, 2, 3, 4, solta pela boca, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspira, 2, 3, 4, solta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspira, 2, 3, 4, solta,
Solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. Vai criando autonomia na contagem. Solta. Lento, longo. Bem devagarzinho, esvazia, esvazia. Inspira. Expande o diafragma, barriga e solta, liberando todo o gás, esvaziando. E entra nesse ritmo. Acompanhe o movimento do ar. Segue uma contagem mental. Se os pensamentos vierem, volta para a contagem. E aos pouquinhos, vai voltando. Bora. E aí? Ainda bem que tá no final. O que você achou? Relaxa, né? Vamos lá. Sua mente para de pensar um pouco? Para e é exatamente isso. Você fica controlando os segundos e, às vezes, no 6º segundo da expiração, você não tem mais ar e você consegue fazer o controle para respirar. Às vezes você sente até não uma dor, um porque desconforto. o segredo, as pessoas acabam soltando muito rápido no começo. E o segredo é o lábio franzino, assim. Vai soltando bem lento desde o começo. Perfeito. Até dar conta. Se 8 é muito, doutor, 6. Faz 3, 6. Perfeito. Mas sempre o dobro. Tá. Entendeu? E daí posso fazer o quê? Umas 2, 3 vezes ao dia, conforme for? Eu costumo nas minhas aulas, eu ensino as pessoas a botarem alarme. Eu vou dar aqui um spoiler para vocês, né, das minhas aulas, mentorias. Eu ensino as pessoas a colocarem um alarme no telefone de 4 em 4 horas. Acordou? 4 em 4 horas, com a etiqueta respirar, o alarme vai tocar, você desliga e faça a respiração que der no lugar que você estiver. Se você puder ir ao banheiro, vai ao banheiro e respira uma mais intensa, ou se não, você está numa reunião, você para, olhando para a pessoa. Você já voltou para a presença. Né? Então isso é muito legal. Bel, a gente estava falando nos bastidores sobre um livro. Fala pra gente. Sim. Esse livro estou lançando agora, nos próximos meses, ainda no primeiro semestre de 2026 vai sair esse livro. É o Modo Ativar Respiração. O que eu percebi como jornalista, comunicadora, eu venho da área da comunicação, então óbvio que tudo que comunica comigo me desperta, né, observações. E nos meus estudos de respiração, eu li muita coisa legal, mas muito estudo, muita técnica, muita ciência, muita pesquisa, e eu falei, não tem um livro prático, didático, onde a minha aluna, que não quer se especializar na área, mas para ela é importante ter algo que faça ela respirar, lembrar de respirar. Eu falei, é isso. Ótimo. Então, o livro é muito lúdico, ele explica o mundo que respira curto, o que nos leva a respirar curto, explica sobre os modos que nós vivemos, o modo sobrevivência e o modo viver, que, ao meu ver, são esses 2 modos, por isso que é o modo ativar. Qual modo eu ativo e desativo e como eu faço isso. Então, esse livro ele traz muito o caminho para você realmente trazer a respiração como um objetivo de vida, uma meta de vida. E tem 7 respirações lá dentro, escritas com QR Code, que levam a pessoa para a playlist da respiração guiada com a minha voz. Ótimo. Então é a mesma que está ali, ela tem o áudio para se respirar. E são respirações que para o dia a dia. Então, para eu ter mais foco, para eu ter coragem de falar, para eu me conectar comigo mesmo, para eu dormir melhor, para eu ter mais foco, para eu ter mais energia. Então, são respirações de 5 minutos. Ótimo. Que você usa no dia a dia. Que bom, que bom. Sucesso na trajetória. Obrigada. A gente sempre termina o podcast, Bel, com o que a gente chama de pergunta longevitar. Longevitar, a gente criou o nome da clínica como se fosse um novo verbo para o novo tempo, sobre longevidade mesmo. O que a Bel faz
Eu acho que até é uma resposta que eu já sei. O que a Bel faz para se tornar mais longeva? Respirar. Bingo, né? Não existe um sistema nervoso saudável, jovem, rejuvenescido, se não respirar. Então, para viver melhor, respirar bem. Comece com a respiração. É de graça, tá com você por onde você for. Que bom que tem alguém falando isso além de mim. Alcance de todos! Porque quando eu falo isso, vão falar, só porque você é pneumologista. Não, então, e gente, muito legal fazer essa conversa com você, porque, né, é isso, a gente se juntou aqui por uma força maior para dizer isso. É de graça, todo mundo tem acesso, tá em qualquer lugar. Não tem justificativa para não respirar bem. Exato. Não existe. É o básico para a saúde. Exato. A gente não pode falar de saúde sem começar pela respiração. Concordo. É a vida e a morte. Exato. Como é que você faz? Como é que você respira nesse caminho? Exato. Bel, muito obrigado pela tua presença. Acho que realmente falar de um assunto que a gente nasce fazendo e nos últimos dias de vida termina fazendo também, Sim. acho que é primordial. Que você continue, né, sendo porta-voz de algo que é tão importante Sim. na nossa vida e como a gente falou aí nos últimos minutos. Então, parabéns, sucesso no livro, Obrigada. sucesso na trajetória e vamos levantar a bandeira e ensinar a população e quem nos acompanha, quem nos assiste, a respirar melhor. Exato. Tá? E não, muito legal, obrigada pelo convite e também por esse trabalho lindo de trazer conteúdo de uma forma mais simples, direta, leve, para que as pessoas entendam sobre longevidade. Exato. Sobre saúde sustentada, né, ancorada, porque senão a gente se perde e a saúde é primordial. Exatamente. Obrigada. Então, obrigado pela presença. Semana que vem tem mais um episódio. Boa semana e boa respiração para vocês. E até mais.